Lucas capítulo 15, versículo número 11. Essas palavras foram registradas apenas por Lucas, nós não a temos em nenhum dos outros 3 evangelhos. É o que nós chamamos de material exclusivo. Cada um dos evangelistas tem, então, parte daquilo que eles repartiram, que é encontrado apenas nas suas palavras. Então, aqui nós temos uma parte do material exclusivo de Lucas, que se chama a parábola do filho pródigo. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. Mas moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. E vivendo assim dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O tema da minha reflexão com vocês nessa noite é a parábola dos 2 irmãos. E por que eu chamo de parábola dos 2 irmãos? Porque, na verdade, quando nós chamamos essa parábola de a parábola do filho pródigo, isso é incompleto. Porque essa parábola, se o texto terminasse no versículo 24, aí sim nós poderíamos chamar de parábola do filho pródigo. Mas a história que Jesus nos conta aqui, a parábola que ele nos conta, não é apenas de um filho, mas de 2 filhos. Por isso, eu chamo isso de parábola dos 2 irmãos. A parábola dos 2 irmãos. A parábola dos 2 filhos. Porque o texto, ele tem um propósito de nos levar até o versículo 32.
Nós temos ao final desses dois blocos a mesma expressão. Quando nós olhamos o versículo 24, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ao final do 32, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quer dizer que faz parte da mesma reflexão. E se nós voltarmos para as duas parábolas anteriores que Jesus contou sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida, nós entendemos a mensagem de Jesus desse que é encontrado, dessa ovelha que é encontrada, da moeda que é encontrada, e como isso traz alegria do pastor que encontra a sua ovelha, da mulher que encontra a moeda, e desse pai que agora se alegra porque o seu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A parábola dos dois irmãos. E eu quero começar pensando e usando uma imagem muito importante desse texto, e que muitas vezes nos passa desapercebido. Você pode falar assim, mas já ouvi tantas vezes essa parábola. Talvez você até perdeu conta de quantas vezes você já ouviu essa parábola. Talvez você já cantou muitas vezes sobre o filho pródigo. Eu mesmo me recordo de muitas canções sobre o filho pródigo. Uma delas, eu me lembro que cantei ela ao vivo com mais de 100 mil pessoas num estádio lotado, e talvez foi um dos momentos mais marcantes para mim de uma experiência de um festival de música. Eu participei de poucos festivais, mas participar desse festival, ele se chamava SOS da Vida, um grande festival de música promovido pela Igreja Renascer em Cristo em São Paulo na década de 90, que trazia grupos nacionais e internacionais e também pregadores. Naquela noite eu lembro que o pregador foi de um livro, um dos primeiros livros que eu li como adolescente, era o irmão Nick Cruz. O Nick Cruz, ele escreveu, tem o seu testemunho escrito a cruz e o punhal, onde ele relata, o livro relata então como Deus liberta aquele líder de uma gangue de jovens, né, de Nova York, e transforma em um grande pregador do Evangelho. Ele ouve, né, daquele evangelista que sai do interior e vai para a capital para falar de Jesus para jovens que estão perdendo a sua vida para as drogas, e ele ameaça aquele irmão e fala assim, se você falar de novo para mim de Jesus, eu vou cortar você em 1000 pedacinhos. E ele se volta para o Nick Cruz e diz assim, olha, mesmo que você faça isso, cada um desses pedacinhos ainda vai dizer para você, Jesus te ama. Foi impressionante para mim poder ouvir aquele irmão naquela noite. E uma das músicas que nós cantamos naquela noite, através de um grupo chamado Kadosh, né? E aí, então, que tem uma música sobre o filho pródigo. Cantar juntos, né? Um filho perdido, voltou arrependido, com os pés feridos, de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias. E aí você procura, está no Spotify, está no YouTube, você ouviu o resto da música, viu? E pode ouvir o resto também, que eles têm músicas maravilhosas. Inclusive uma delas a gente canta aqui no louvor, que é a música Há Momentos. Há momentos que na vida pensamos em... É do Kadosh, né? De um dos discos do Kadosh. Talvez você conheça... E eu descobri que a primeira música que eu ouvi sobre o filho pródigo não foi na igreja. A primeira música que eu ouvi do filho pródigo foi em casa, né? O seu Moreira tocando violão, né? E não é música, e nem é de crente a música, né? Uma música do Tonico e Tinoco, né? Você sabia? Você conhece a música? Tonico e Tinoco, filho pródigo? Alguém conhece aqui? Vocês não conhecem, né, gente? Vocês estão tudo envergonhados. Não levanta a mão, deixa eu passar vergonha sozinho aqui, né? Vocês não conhecem, né, Tonico e Tinoco, filho pródigo, né? Então tá bom, eu vou fazer de conta que no churrasco, quando começa a tocar, vocês não cantam, né? Vou fazer de conta que vocês não começam, nem, até choram quando canta junto, né? Então tá bom, né? Vou fazer uma qualquer, também não vou cantar. Você procura aí. Tonico e Tinoco, uma das mais regravadas também do Tonico e Tinoco, né? Você pode ver, e você vai descobrir por que o Tonico e Tinoco
deram o nome de filho pródigo para essa música. Filho pródigo, parábola dos dois irmãos. Esses dois irmãos, esses dois filhos, representam para nós dois grupos de pessoas. Quando Jesus está usando a imagem desses dois irmãos aqui, ele tem como imagem para ele está representando dois grupos de pessoas daquela época. Quando ele nos fala do irmão mais velho, ele está falando daqueles que levavam a sério a vida do judaísmo, especialmente os fariseus, os mestres da lei, pessoas que eram aplicadas a seguir meticulosamente todas as orientações da vontade de Deus. Inclusive aquilo que nem era a vontade de Deus, mas que para eles era ensinado como se fosse a vontade de Deus. Quando Jesus nos dá a imagem desse filho mais velho, ele está falando desse grupo de pessoas que estão ali lhe ouvindo, esses que seguem e desejam de alguma maneira obter a vida eterna. Por isso que isso é um tema que muitas vezes vai surgir em perguntas para Jesus: como eu posso ter a vida eterna? Mas nós temos um outro irmão aqui, lembra? Parábola dos dois irmãos, dos dois filhos. Aí nós temos o irmão mais novo, que representa para nós aqui os publicanos e os pecadores. E vamos lembrar que aqui nós estamos falando ainda de judeus. São judeus, só que eles não vivem tão bem assim a lei. Eles não vivem, não levam tão a sério assim essa devoção a Deus. Eles têm uma experiência com Deus diferente. E muitos deles são chamados de pecadores, porque vivem um estilo de vida muito diferente do que era para ser a vida de um seguidor de Javé. Eles são chamados, então, de pecadores. Eles aqui são publicanos, pessoas que vivem afastados de Deus. Jesus está se referindo a esses dois grupos de pessoas. Nós temos uma parábola de dois irmãos, dois grupos de pessoas. Quando nós olhamos para esses dois irmãos, nós também entendemos dois estilos de vida. Quando nós olhamos para o irmão mais novo, nós temos representado esse estilo de vida de rebeldia, esse estilo de vida de confronto, esse estilo de vida de mudança. Quando nós olhamos para o irmão mais velho, nós temos representado aqui o estilo de vida da religião. Ou seja, que esse modo de seguir a lei, de cumprir as coisas, de integridade, honestidade, fazer tudo certo, é bem resumido na palavra religião, viver de modo religioso. Porque a religião tem por si de que aquilo que eu faço me leva a Deus, aquilo que eu faço me garante o relacionamento com Deus. A religião, ou seja, essa expressão de que o meu esforço e a minha capacidade de fazer do modo correto me garante o favor de Deus, o ouvir de Deus, o contato de Deus. Se de um lado nós temos a rebeldia de quem não está nem aí com nada no irmão mais novo, nós temos então a religião nesse irmão mais velho, que leva tudo muito a sério. Nós temos aqui fariseus e mestres da lei e a sua religião. Nós temos esses publicanos, pecadores, essa vida de rebeldia. Há um pastor no Brasil, já falecido, Rubem Alves, foi pastor presbiteriano, depois ele vai se dedicar especialmente à área da educação, e ele entendia que a dedicação dele para a área de educação era a sua maneira de se dedicar ao Evangelho. Você pode não gostar, eu também não gosto de tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, tudo que ele pensou ao final da sua vida, mas ele tem importantes reflexões sobre a vida cristã. E uma delas é sobre esta parábola. E ele vai olhar para essa parábola e vai lembrar que esses dois irmãos nos lembram, no estilo de vida, que de um lado nós temos o estilo de vida das pessoas que acham e se imaginam com crédito com Deus. Que a vida que eles levam e do jeito que levam, eles têm crédito com Deus. E quando a gente olha para o irmão mais novo, as pessoas que carregam um peso sobre si, porque elas levam um débito, né? Carregam sempre esse débito, e que eles nunca vão se aproximar de Deus, eles nunca vão pagar esse crédito, eles nunca vão poder ser o suficiente para Deus.
Se de um lado há esses que se acham com crédito demais sobrando no seu relacionamento com Deus, nós temos então esses que se culpam e se penalizam de que vivem uma vida de débito. Dois estilos de vida, dois grupos de pessoas representados por Jesus. Ainda nós podemos olhar e entender aqui que eles representam dois caminhos de salvação. E como salvação, nós entendemos aqui que é o perdão dos nossos pecados, esse relacionamento pleno com Deus, e também, inclusive, a nossa transformação física, porque seremos ressuscitados, teremos nosso corpo transformado, ou seja, essa salvação que é completa. Quando nós olhamos para o irmão mais velho, o caminho da salvação é a conformidade moral. O caminho da salvação é esse irmão que falou assim, ó, eu fiz tudo, sempre fiz certo. É esse irmão que olha para a sua vida e para a sua conformidade moral como o caminho de salvação, ou seja, Deus vai me salvar porque eu vivo corretamente. Eu serei salvo porque eu sou uma pessoa íntegra. Eu nunca errei, eu nunca falhei, eu sou esse irmão mais velho. E quando eu errei, ou seja, eu errei sempre tentando acertar. Agora nós temos também um outro caminho de salvação das pessoas que imaginam que vão se acertar com Deus e vão ter a manifestação aqui do relacionamento com Deus no autoconhecimento, porque o texto nos diz que há um momento em que esse irmão que aprontou, né, que perdeu tudo, que ele cai em si, que é o que nós chamamos de autoconhecimento. Muitas pessoas acham que esse processo pessoal de se conhecer, de se resolver, de ser humilde, de reconhecer quem você é, sua qualidade, os seus defeitos, que o autoconhecimento seja um caminho para a salvação, mas não é. A conformidade moral não nos dá salvação. O autoconhecimento, cair em si e ser uma pessoa transparente, sincera, honesta, também não nos salva. Nós não somos salvos pela nossa moralidade, não somos salvos pelo nosso autoconhecimento. Mas eu quero ainda aprofundar esse texto muito mais com você. Sabe por quê? A vida é muito curta. Para não abraçar apertado. A vida é muito curta para não abraçar apertado. É o que nós chamamos de abraço de urso, né? Claro que assim, ninguém gostaria de ter um abraço de urso, porque se você tiver um abraço de urso, você não volta para contar a história. Mas a ideia é bem essa, esse abraço bem apertado. Se tem um negócio sem graça, é esses abraços chinfrim, esses abraços de quem não quer abraçar, né? Sabe, lá no sul a gente fala que assim, tem pessoas que parece que está abraçando um poste, né? Sim. Eu não sei se você já teve essa experiência, assim, não sei se seu marido é assim, sua esposa, ou seja, eu não vou te perguntar assim, mas quem que é bom de abraço na sua casa? Quem tem um abraço gostoso, quentinho, bom, assim, aquela pessoa assim que vale a pena abraçar, né? A nossa grande poetisa Clarice Lispector, ela diz assim, me abrace, que no abraço mais do que nas palavras, as pessoas se gostam. Algo transmitido no abraço que as palavras não expressam. Você sabe disso, né? Tem abraço que, assim, que faz diferença. Você lembra quando foi de uma vez que você teve um abraço desse, assim, que falou mais do que 1000 palavras? Quando a gente encontra alguém, isso é impressionante, né? Assim, há uma manifestação, ou seja, que dar um abraço, desejo de querer dar um abraço. E é claro que assim, a turma da faculdade, a turma das ciências, a turma das pesquisas, foram atrás para descobrir quais os benefícios de um abraço. Eu não sei se você tem ideia de todos os benefícios relacionados a um abraço. O primeiro deles, essa pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Médica de Viena, na Áustria. Eles descobriram que o abraço reduz o estresse. Está estressado? Não vai pescar, vai abraçar alguém. Está estressado? Abraça alguém. O abraço reduz o medo, a ansiedade, ou seja, a criança, ela se acalma quando tem o abraço. O abraço promove o bem-estar. Eles descobriram que o abraço melhora a memória. Está ruim de memória?
Abraça alguém, né? Assim, eu acho que no trabalho você não está dando muito certo a memória, não sai abraçando muito, fica meio estranho, né? Fala assim, vem aqui me abraçar que eu preciso, não estou conseguindo lembrar direito as coisas no trabalho. Você abraça quem você ama, tal, né? No trabalho vai ficar meio estranho, você saiu abraçando todo mundo, né? Tem os beijoqueiros, e aí você vai ser conhecido como abraceiro, né? Fala assim, ó, irmão, lá vem o abraço, né? Tanto que alguns anos atrás a gente tinha campanha, né? Free hugs, né? Abraço de graça. É campanha meio esquisita, né, gente? Às vezes a gente tem umas ideias assim que a gente também não para meio para pensar. Você sai dando abraço de graça, assim. Claro que é bom, mas também é muito perigoso, né, gente? Você sai dando abraço, quem que você está abraçando aí, né, assim? Então, mas valeu a ideia, né? Valeu a ideia dos abraços de graça, né? E se você quiser algo mais técnico, assim, eles descobriram que os abraços, eles liberam a oxitocina e a dopamina em maior quantidade no nosso organismo, né? Você não quer ir para a academia, mas dá um abraço que também vai, né, melhorar aí o seu organismo. Pastor, peraí, mudou de mensagem, né? Você veio falando dos dois irmãos, né? Grupos de pessoas, eu estava falando aí de estilo de vida, 2 caminhos para a salvação, aí entrou abraço no meio, né? Ou seja, tem boi na linha, o que foi aí, né? O que aconteceu? O que um abraço pode dizer? Não, eu não fugi do texto, porque esse texto é um texto muito importante sobre abraço. E aqui eu quis voltar nesse texto, porque talvez você já tenha ouvido muitas e muitas mensagens sobre essa parábola. Mas hoje eu quero olhar para essa parábola e pensar sobre abraço. O versículo 20 nos diz assim, acompanhem comigo. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou. Correndo, o abraçou. Esse texto, ele nos ensina sobre 3 tipos de abraço na nossa vida. Se nós olharmos para esses 3 grandes personagens aqui, para os 2 irmãos e para o pai, nós aprendemos sobre abraço. Quando a gente olha para o irmão mais velho, quando nós olhamos para o irmão mais novo, e quando nós olhamos para o pai, nós aprendemos sobre abraço. Esse filho que está voltando para casa, o irmão mais novo, representa esse primeiro abraço. Para ele é pelo menos um abraço. Há esses momentos na vida em que a gente gostaria de ter pelo menos um abraço. A gente não mereceria abraço, mas a gente gostaria de ter um abraço. Aqui nos lembra que o abraço do irmão mais novo é de quando nós dizemos eu gostaria de pelo menos um abraço. Pelo menos um abraço, pelo menos um olhar, pelo menos uma manifestação de carinho, pelo menos uma atenção, pelo menos um momento em que eu pudesse ser eu mesmo. Esse abraço que representa esse desejo do pelo menos um. Da mesma maneira, se a gente olhar para o filho mais velho, nós temos outra expressão de abraço. Nem mesmo um abraço. Ele é questionado. Ele fica indignado com a festa. Ele não entende isso do seu irmão. O seu pai vai e o confronta. É como se ele dissesse, pai, eu não vou abraçar o meu irmão. O texto não fala isso. Inclusive Jesus, ele deixa esse suspense para nós. Como é que foi a posição final desse irmão? Será que ele entrou ou não entrou na festa? Será que ele abraçou ou não abraçou seu irmão? Ou seja, esse irmão mais velho nos lembra esse momento e representa a nossa jornada emocional, representa o momento da nossa vida, é que nem mesmo um abraço, não tem abraço, não tem conversa, não tem olhar, não tem carinho, não tem tempo, nem mesmo um abraço. Se há momentos em que nós vivemos essa necessidade de pelo menos um abraço, há momentos em que, olhando para o irmão mais velho, nós vivemos esse drama, nem mesmo um abraço. Esses 2 tipos de abraço nos representam muito bem. Representam a nossa história, representam a nossa... E talvez você está vivendo um desses abraços agora.
Talvez você está vivendo um momento de pelo menos um abraço. Ou talvez você esteja vivendo nos seus relacionamentos algo assim, nem mesmo um abraço. Mas nós temos um terceiro abraço. E é esse terceiro abraço que muda a nossa história. É esse terceiro abraço que nos lembra quem é o Pai. Porque nós temos muito mais que um abraço. Aquele que avista o seu filho e sai compadecido e o abraça, não foi só um abraço de um pai que estava com saudade do filho. Muito mais do que um abraço aconteceu naquela estrada ali. Muito mais do que só eu estou com saudade de você. Aquele abraço representa amor, restauração, perdão. Aquele abraço representa esperança, futuro, mudança. Aquele abraço é muito mais que um abraço. E eu e você somos transformados quando nós experimentamos o abraço de Deus. A experiência da graça de Deus na nossa vida é essa experiência, porque é muito mais do que a gente merecia. A graça é esse abraço maravilhoso de Deus. A graça é esse abraço que Deus nos dá, que é muito mais do que eu e você estávamos esperando, porque a gente esperava pelo menos um abraço, mas Ele nos dá muito mais. Aquele irmão, aquele filho, ele só esperava poder ter comida agora e ter um lugar para morar. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas ele volta para casa e tem um abraço restaurador que lhe torna filho novamente. E lhe dá herança novamente, porque quando ele saiu de casa e saiu com a sua herança, tecnicamente ele não tem mais herança, porque ele gastou sua herança, ele gastou sua parte. E quando o pai lhe restaura o ser filho, ele também está restaurando a sua herança. Por isso que também é bronca do irmão mais velho, porque aí a herança do meu irmão mais velho agora foi pela metade, né? Porque o filho volta, meu irmão volta, ele torrou metade e agora vai ganhar mais metade de novo, né? Mas da minha parte aí, né? Esse irmão agora falou assim, peraí, meu pai agora vai tirar metade do que poderia ser meu para dar para o meu irmão, porque agora ele é filho novamente. Ele volta ao lugar de filho. É muito mais que um abraço. A experiência que a gente tem da cruz é Deus nos abraçando. Se nós lembrarmos de Gênesis 46, versículo 29, onde descreve a manifestação de José com seus irmãos, de que ele arranca todas aquelas roupas e ele sai, né? E ele abraça e chora com os seus irmãos. Talvez aqueles irmãos que o venderam, que o entregaram, que mentiram para o pai que ele estava morto, gostariam de ter pelo menos um abraço. Mas naquele momento eles receberam muito mais que um abraço. Talvez nós poderíamos olhar para João 3,16 e fazer uma nova versão. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16, na versão da parábola dos dois irmãos, dos dois filhos, porque Deus abraçou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você se lembra desse sentimento de ter sido abraçado por Deus? Você lembra desse momento em que você teve essa experiência que transforma a nossa existência, de que Deus me abraçou, do que eu tenho um Deus que me abraça? Esses momentos em que Ele responde a oração e eu sei assim, Deus me abraçou. Quando eu vejo a manifestação do cuidado de Deus, do milagre de Deus, eu tenho um Deus que me abraça. Talvez essa semana você esteja pedindo isso e você pode se aproximar dele. Deus, eu preciso do seu abraço. Vem, me abraça, Senhor. Porque é o abraço de Deus que nos lembra que nós somos filhos. O abraço de Deus nos lembra que a gente recebe por graça, não por nossa conformidade moral. O abraço de Deus nos lembra que nós somos quem nós somos pelo seu amor. O abraço de Deus nos lembra de que
mesmo com todo o nosso autoconhecimento, isso não é suficiente. Aquele filho não volta a ser filho e tem a sua vida restaurada porque ele caiu em si e tomou a decisão de voltar para casa. É o abraço do pai, é a decisão do pai que sela esse processo, porque ele poderia ficar na estrada com todo o seu autoconhecimento. Aquele filho podia ter ficado no portão com o seu autoconhecimento. Aquele filho podia ter ficado no portão esperando o abraço do pai e não ter recebido abraço. Por isso que o autoconhecimento não nos salva. Por isso que nós cairmos em si não nos salva. Mas é o pai que, compadecido, à vista de longe quem somos, à vista de longe o nosso sofrimento, à vista de longe a nossa dor, à vista de longe a nossa história, e vem ao nosso encontro e nos abraça. Antes de dizer qualquer coisa, a gente tem a experiência do abraço. Antes de você entender o que Deus está fazendo na sua história, Ele nos abraça. Antes de Deus declarar algo sobre o que fará de nós, através de nós e em nós, Ele primeiro nos abraça. Relembre o abraço de Deus. Relembre quantas vezes Deus te abraçou ao longo da caminhada. Relembre quantas vezes você experimentou esse abraço na estrada, que te restaurou, que te levantou e te lembrou quem você é. Talvez se a semana você está desanimado, está com medo. Peça para o pai, pai, eu preciso de um abraço seu. Eu preciso de um abraço, Senhor. Vem e me abraça. Vem e me abraça. Eu e você somos definidos pela nossa limitação. Muitos de nós vão escolher a limitação de querermos ser perfeitos e moralmente conformados. Muitos de nós vamos experimentar o limite da nossa sinceridade, verdade. Mas nós somos realmente transformados pelo abraço do Pai. Dependemos do abraço do Pai. Hoje vamos participar da ceia. E o nosso momento, a ceia, é o momento em que nós vamos dizer para Ele, obrigado por nos amar. Aqueles dois irmãos não amavam verdadeiramente o Pai. Eles precisavam do abraço do Pai, mas não amavam verdadeiramente o Pai. O filho que saiu de casa, gastou tudo, não amava verdadeiramente o Pai. E mesmo quando ele volta para casa com fome e querendo um lugar para morar, ele não amava o Pai. Ele não voltou porque amava o pai. O filho voltou porque amava o pai? Não, gente. Ele voltou porque está com fome. Ele voltou porque tem esperança agora de ter um lugar para morar e trabalhar. Ele não voltou porque amava o pai. Aquele filho mais velho que está em casa não ama o pai. Ele ama a segurança que ele tem da vida que ele tem ao lado do pai. Por isso que ele não entende o que o pai faz. Ele não entende o amor do pai por seu filho. Ele não entende porque é a festa. Ele não entende, e não entende nem mesmo o que ele tem direito. Por isso que o pai vai lhe confrontar. Mas tudo que eu tenho é teu. Mas ele estava tão perdido em si mesmo que ele não conseguiu experimentar o amor do pai que estava ali ao seu lado. Ele fala, tudo que eu tenho era teu. Você podia ter comido muito cabrito com os seus amigos. Você não comeu porque você amou a si mesmo só. E você não experimentou o meu amor. Aqueles dois não amavam verdadeiramente o Pai. Assim como eu e você não amávamos verdadeiramente a Deus. Só que nós temos uma certeza. E o abraço de Deus nos lembra. Nós somos amados pelo Pai. O pai tem o mesmo amor por aquele filho carrancudo, bicudo, que não quer entrar na festa. Tal qual o amor que ele manifestou ao correr na estrada. Não pense você que Deus amou o irmão mais novo naquela estrada. É o mesmo pai cheio de amor que vai para a estrada e que sai da festa para conversar com seu irmão. O mesmo pai que corre e abraça o seu filho na estrada. Tem o mesmo amor que ao deixar a festa e se preocupar em conversar com o seu filho. Porque Deus ama. Nós somos amados pelo Pai. Os dois filhos são amados pelo Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos.
O Senhor sabe quais foram os abraços que definiram nossa vida. O Senhor sabe, inclusive, quais os abraços que nós não recebemos que definiram nossa vida. Há filhos aqui que tiveram sua vida definida pelos abraços que não receberam. Há filhos aqui que esperavam abraços do pai e não receberam. Há filhos aqui que esperavam abraços de suas mães e não receberam. Há esposos, há esposas aqui que tiveram seus casamentos definidos pela falta de abraço, Senhor. O Senhor nos conhece a história também e sabe quem de nós aqui foi resgatado em momentos da nossa história por um abraço. Os filhos que tiveram os relacionamentos restaurados por um abraço, os casamentos que tiveram o relacionamento restaurado em um abraço. Mas tem algo que define a nossa vida, Senhor. É termos experimentado e recebido o teu abraço. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por nos abraçar. E se Tu és esse Deus que nos abraça, nos ensina a abraçar, Senhor. Nos ensina a abraçar, Senhor. Nos ensina a abraçar nossa família. Nos ensina a abraçar nossos amigos. Nos ensina a abraçar nossos filhos, nossos pais. Nos ensina a avistar de longe, ter compaixão e abraçar na estrada, Senhor. Nos ensina a ir em direção daqueles que não querem abraço, como o filho mais velho. Nos ensina a demonstrar amor para esses que não querem um abraço, Senhor. Nós queremos aprender a amar como o Senhor ama. Nós queremos, ó Deus, aprender com esses dois irmãos que o Senhor é o Deus dos abraços. E o Senhor nos abraçou na cruz. E o Senhor nos resgatou para que a nossa vida fosse uma vida diferente. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia por abraçarmos as pessoas erradas, ó Deus. Nossos abraços de interesses, nossos abraços com segundas intenções, nossos abraços esperando o retorno das pessoas. Nos perdoa por usarmos os abraços como moeda de troca. Nos perdoa pelos abraços falsos, superficiais. Nos perdoa pelos abraços que a gente não conseguiu dar, Senhor. Há muitos filhos aqui, há muitos meus irmãos que hoje não podem dar abraços das pessoas que partiram. E nós precisamos que o Senhor nos abrace e ajude a lidar com essas dores, Senhor. Pai, restaura famílias, restaura casamentos, restaura a nossa igreja, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver uma igreja de abraços. Nós não queremos viver de formalidades, não queremos viver, ó Deus, de superficialidade, mas que aqui no nosso meio as pessoas tenham abraços verdadeiros, ó Pai. Que verdadeiramente as pessoas sejam acolhidos em nossos abraços de amor, em nossos abraços de atenção, em nossos abraços de tempo, em nossos abraços de paciência. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Obrigado por ter nos abraçado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o João e a Júlia para estar comigo aqui. Nós vamos nos preparar para a ceia. Gostaria que as crianças fossem avisadas para que pudessem subir. Eu convidei o João e a Júlia para ministrar essa canção, nos preparando para a ceia. Ao ouvir essa canção, eu falei assim, não estava no roteiro, mas eu falei, João, gostaria que você nos ministrasse novamente com essa canção. Então, ao ouvir essa canção, deixe Deus preparar o teu coração para esta mesa, preparar o teu coração para esse momento.
que nós vamos ter juntos. Pecado foi onde vivi, tão longe estava de ti. Caminhos mortais, vontades banais, resumo da vida em que outrora eu estive, mas